E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos de volta aí para dar continuidade à nossa discussão sobre as revoltas regenciais. Então a gente falou sobre a revolta dos malês, né? Falamos também sobre a revolta, no caso da cabanagem, e também falamos da revolta dos farrapos nas aulas anteriores, né? Então hoje a gente vai continuar essa discussão, né? Trazendo aí mais duas revoltas de grande importância durante o período regencial, que é a Balaiada e a Sabinada, revoltas aí que ocorrem aí em províncias diferentes, né? No caso aí na Bahia e no Maranhão, mas que trazem à tona, né? Aprofundam a crise política na qual a regência ela estava inserida, né? E também, como eu já falei anteriormente, a pressa, né? De certa forma, demonstra a urgência do retorno de uma figura legítima, né? Central ao trono, no caso, a coroação de Dom Pedro II. Tá bom? Então, faça a leitura do capítulo, faça as anotações da aula, porque não estão algumas dessas revoltas não tem livro de vocês, e também as dúvidas que surgirem não deixem de mandar lá no Google Class para que eu possa responder, tá bom? Então vamos lá, a gente dá continuidade. Então olha só, pessoal, a Balaiada, né, ela foi uma revolta que ocorre especificamente na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Né? Ela recebe esse nome, né, Balaiada, em decorrência, né, você vai ter duas origens, né? A primeira delas é que um dos líderes, né, ele era chamado aí de balaio, né? E balaio, na verdade, é uma cesta, né, que é feita uma espécie de cesto feito de uma espécie de palha, né, da região, bem tradicional, que era utilizado para carregar frutas e tudo mais, enfim, era um cesto bem típico, né? E essa revolta, ela ocorre, né? Ela tá ligada especificamente, né, à pobreza, né, que se vivia naquela região, principalmente pelas camadas mais desfavorecidas. E aqui é importante destacar que essa é uma revolta que tem uma participação popular bem intensa. Então você vai ter mestiços, indígenas, ex-escravos e mesmo escravizados, né, fugitivos, que se revoltavam contra as péssimas condições de vida, as dificuldades, né, que eles passavam lá na região, bem como também os desmandos, né, das elites locais, né, que desagradavam a essas camadas mais pobres, né? Então assim, você vai ter o quê? Uma disputa política que se estendia já desde antes da revolta, né, que era a disputa aí entre os chamados bentivis e os cabanos. Cuidado para não confundir com os cabanos lá da cabanagem, não tem nada a ver com isso, né? Cabanos eram chamados conservadores, né? Eram os conservadores que vão se opor, né, à luta dos balaios desde anteriormente. E os bentivis eram os ditos liberais que basicamente vão apoiar assim, né, indiretamente, não vão participar efetivamente da revolta, ainda que, por exemplo, a revolta tenha tido a participação de alguns fazendeiros, proprietários de terras da região, né? Mas de maneira geral vai ser uma revolta muito mais popular, né? Uma revolta muito mais atrelada a essas camadas mais empobrecidas. E talvez por isso você vá ter uma repressão ainda mais violenta. Isso aqui é uma coisa muito importante de destacar, pessoal, né? Se a gente pensar as revoltas regenciais dentro de uma perspectiva de quais são as revoltas em que você vai ter uma participação mais efetiva das elites locais, e as revoltas que não vão ter tanta participação da elite, sendo mais ligada às camadas populares, você vai ver que há uma diferença na forma como essas revoltas elas são reprimidas, né? Então, as revoltas populares elas tendiam a ser reprimidas com muito mais violência do que aquelas lideradas pela elite. E aí eu retomo aquilo que eu já tinha falado anteriormente, quando eu estava falando sobre a guerra dos farrapos, que o poder central ele buscava atrelar-se às elites locais, né? Buscava agradar essas elites locais e manter essas elites como possíveis aliados para se fortalecer. Então muitas vezes você vai ter as revoltas mais elitistas sendo reprimidas de uma forma que era possível dialogar de certa forma, né? Enquanto que você vai ter revoltas populares que vão ser massacradas de forma bastante violenta, e esse é o caso, por exemplo, da cabanagem, é o caso também aqui da balaiada, né?
a disputa, no caso, pela elite local. A elite local já disputava o poder, como eu falei, né, desde muito antes da balaiada. Isso dificultava a vida, né, dos mais pobres, porque havia um desmando, literalmente, né, que dificultava, né, a sobrevivência dessa população, né, o custo de vida ele era caro, e a elite, de maneira geral, não se preocupava muito em buscar melhorar as condições dessas camadas menos favorecidas. Outro fator que vai aprofundar essa crise é a concorrência do algodão norte-americano. Então, a região do Nordeste, de maneira geral, vamos botar assim, produziu algodão, né, cana e tudo mais. O algodão ele foi um produto, né, de grande importância, né, em diversas das províncias do Brasil, tá? E lá no Maranhão ele tinha uma importância considerável, né, dentro da economia local. E aí quando se inicia as plantações de algodão lá nos Estados Unidos, isso estabelece uma concorrência, né, internacional entre o Brasil e os Estados Unidos, o que leva necessariamente à queda no preço do algodão brasileiro, né, justamente para poder disputar ali com o algodão norte-americano. Isso, claro, vai dificultar ainda mais a vida dos mais pobres, né, que já não tinham tantas condições. Essa crise ela vai agravar ainda mais, aumentando o custo de vida, reduzindo as rendas, né, desses trabalhadores. Então, isso vai agravar a situação, né? Para levar ainda mais a cabo, né, essa insatisfação que essas camadas mais empobrecidas elas tinham, você vai ter a criação da chamada Lei dos Prefeitos, né, que permitia aos governadores da província nomear os prefeitos. Isso, claro, vai desagradar ainda mais essa população, porque aí dava, né, uma autonomia muito maior, um poder muito maior à elite local, de maneira geral, né, aos poderosos, e enquanto que as camadas mais pobres ficavam ali sujeitas, né, a esses desmandos. Então, quer dizer, formam-se focos de várias revoltas. A balaiada ela não foi uma revolta, vamos dizer assim, definitivamente organizada. Ela não ocorre de uma vez. Você vai ter movimentos, focos de revolta em locais diferentes, em cidades diferentes, e que vão se aglutinar. Aí sim, né? Você vai ter aí pelo menos, até coloca assim, você vai ter pelo menos três frentes, assim, três líderes que vão trazer aí grupos diferentes para dentro desse movimento, né? Então você vai ter o Raimundo Gomes, né, que era vaqueiro. Aí ele entra, a revolta, né, se inicia principalmente a partir da revolta dele, né, quando ele tem o irmão dele preso, e aí ele vai lá, junta um grupo de homens, invadem a cadeia, libertam, né, todos os presos, inclusive o irmão dele, e aí ele se apropria de armas, né, da cadeia e tudo mais. Depois você vai ter o Manuel dos Anjos Ferreira, né, que ele tem, né, ele tem as filhas dele acabam sendo molestadas lá por policiais militares lá da época, e aí ele resolve então se revoltar contra as forças militares. E aí ele junta um grupo de pessoas armadas para lutar contra esse militar, e aí sai, né, em várias cidadezinhas ali se revoltando contra o poder instituído. E você tem o Cosme Bento de Chagas, que era um líder quilombola, né, que liderava aí pelo menos 3.000 escravizados, ex-escravos e fugitivos, né? Então, um líder quilombola. Então, quer dizer, você vê que essa é uma revolta bem atrelada mesmo às camadas mais pobres, né? Realmente é uma participação muito efetiva dessas camadas mais pobres. E aí esses líderes vão se aglutinar, né? Como eu falei, começa de forma bastante separada, né? São focos de revoltas em cidades e vilas diferentes, mas que se aglutinam e aí passam a compor a chamada balaiada, né? Então a revolta dura até 1841, quando Dom Pedro, até 1840, quando Dom Pedro assume o poder, e aí se estende até 1841, quando você vai ter a derrota definitiva
da balaiada, né? Então, quer dizer, em 1839 eles se juntam em forma chamada junta provisória, né? E até lá, até a derrota, né, do movimento como um todo, você vai ter uma série de batalhas, né? O governo imperial ele reage de forma muito intensa, né? Então envia logo a Guarda Nacional, liderada, né, pelo o Luiz Alves de Lima, né, que seria o posterior Duque de Caxias, né? E aí você vai ter uma repressão bem intensa, né, durante aí esses 3 ou 4 anos aí de revolta, né? Então, quer dizer, quando o Manuel dos Anjos morre, né, durante os conflitos ele morre, o movimento começa a se enfraquecer, o Cosme Bento ainda chega a assumir, né, a liderança do movimento, depois ele então resolve se retirar os homens sob o seu comando do movimento, que vai levando, né, claro, à derrota dos balaios. O governo imperial entrega o poder das tropas do Maranhão, do Piauí e do Ceará ao Luiz Alves de Lima, né, que seria aí o que se tornaria posteriormente o Duque de Caxias. E ele tinha como objetivo sufocar essa revolta, mas claro que ele não vai conseguir de forma muito fácil, né? A luta se estendeu ainda aí, né, quase 3 anos, e só veio a ser derrotado depois de 1840, quando Dom Pedro II ele assume o poder, e aí ele promete a anistia, quer dizer, o perdão para aqueles revoltosos que se rendessem. Então, aqueles que se rendessem receberiam o perdão imperial e não poderiam ser punidos. E aí, claro, né, você vai acabar tendo uma debandada bastante grande. Você vai ter mais de 2.000 balaios que resolvem então se render para serem anistiados. Com a rendição desses balaios, você vai ter um enfraquecimento ainda maior, e aí, consequentemente, em 1841, você vai ter o fim, né, dessa balaiada, o fim dessa revolta. Tá? Então, quer dizer, aqui demonstrava-se, né, a insatisfação dessas camadas mais pobres em relação à situação aí, né, que vivia. Aqui eu botei só para a gente poder conhecer, ó, né, balaio é isso aqui. Eram esses seixos que eram fabricados de palha, né, e eram utilizados para carregar uma série de... E aí aqui você tem, ó, uma saudação, né, da população pobre aos revoltosos. O balaio chegou, Cadê o branco? Não há mais branco, não há mais senhor. Né? Isso aí você vai ter aí essa saudação, essa ideia, né, de que essas camadas populares vão se sublevar e vão se revoltar contra a elite local. E aí, claro, né, não há mais branco, não há mais senhor. Né? E aí é importante destacar também a participação, como eu falei, dos quilombolas. Né? Aqui é o exército, né, o exército da Guarda Real, né, marchando aí contra os balaios, né, que é uma representação aí. Frente. Para a gente concluir então a nossa discussão sobre as revoltas regenciais, a gente vai falar sobre a Sabinada, pessoal, né? A Sabinada foi uma revolta que ocorreu na Bahia, né, em 1837. Ela foi uma revolta rápida, né? Foi curta. Ela dura de novembro de 1837 a março de 1838. Ela recebe esse nome em decorrência do líder, né, do principal líder desse movimento, que foi o Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, né? Então a Sabinada leva o nome dele. E essa revolta ela tem um caráter bem interessante comparado às demais, né? Porque essa é uma revolta, vamos dizer assim, estritamente contra o regime regencial, basicamente, né? De maneira bem geral, né? Por quê? A proposta da Sabinada, a gente vai ver mais pra frente, era proclamar uma república independente, né, independente assim, né, em relação ao governo regencial, mas que só existiria até a coroação do Dom Pedro II. Né? Então é uma revolta que se voltava especificamente contra o governo regencial. E aí por quê? Principais causas: falta da autonomia das províncias, né, então quer dizer, havia uma tentativa de centralização muito forte vinda do governo regencial, que não era aceito por essas camadas, né? O Francisco Sabino ele era um médico, né? Então já de uma camada muito mais abastada do que a maioria da população, né? Para os revoltosos que se aglutinam, né, em torno do Sabino,
o governo regencial ele era um governo ilegítimo, né? E o governo só seria reconhecido com a chegada de Dom Pedro II ao trono. E eles também vão se revoltar, né? Vão estar bastante descontentes com o processo de recrutamento que ocorria na Bahia para combater lá na luta contra os farrapos, né? Na guerra civil lá contra a Revolução Farroupilha, que a gente já falou na aula passada. Então, quer dizer, isso vai gerar, né, uma insatisfação com o governo regencial que leva, né, à tentativa aí do Francisco Sabino de proclamar a chamada República Baiense, né? E essa república ela teria aí, então a duração, né, até que o Dom Pedro II assumisse o trono. Então, como eu já falei, a Sabinada era uma revolta que vai se voltar principalmente contra o governo regencial, né? Então não é uma revolta separatista, tá? Aqui não havia intenção de separação. Aqui a ideia era manter a integridade da monarquia, mas que só devia a obediência ao Dom Pedro II depois que ele assumisse o trono, né? Participam dessa revolta as camadas médias das cidades, né? Os militares, funcionários públicos, profissionais liberais, comerciantes, artesãos e uma parcela da população pobre. Essa em específico não é uma revolta de cunho popular, né? Em 7 de novembro de 1837, né, os balaios se revoltam, né, eles conquistam um forte. Engraçado, desculpa, os balaios não, a Sabinada em 7 de novembro, né, eles se revoltam, né, e tomam um dos fortes lá em Salvador. O primeiro destacamento, né, do militar, do regime regencial, para combater a revolta, na verdade, faz se aliar aos revoltosos, e isso, né, fortalece ainda mais essa revolta. Então, Salvador é conquistada, o Sabino é nomeado secretário do governo, né, da República Baiense, então ele passa a liderar esse governo durante esse curto espaço de tempo. E aí você vai ter um processo de expansão, né? Basicamente nesse período de 4 meses eles vão conquistando vários quartéis militares ao redor da cidade de Salvador, né? Ganhando o apoio desses militares locais. Por isso ali a participação dos militares, né? Imagine só, o governo regencial manda um destacamento para combater a revolta, chega lá, eles vão e se aliam, né, aos revoltosos e se voltam contra o regime regencial. Então isso faz com que essa revolta até ganhasse uma relevância ainda maior, né, quando você vai ter esses militares cada vez mais engrossando as fileiras desse movimento. O início do fim, né, começa lá em 1838, em março de 1838, quando as tropas regenciais resolvem então fazer um cerco a Salvador, né? Um cerco é quando você faz um bloqueio, né, terrestre e também no caso aquático aqui, em relação a Salvador, né? Então você cerca uma cidade que impede que mercadorias e pessoas entrem ou saiam dessa cidade. Claro, isso vai levar a uma escassez de alimento, né, uma escassez de alimento muito grande, o que vai rapidamente, né, enfraquecer esses revoltosos, vai enfraquecer essa revolta, e aí o exército ele vai reprimir de forma violenta, né, de forma bastante violenta, para sufocar completamente esse foco, né, de insubordinação. E aí você vai ter aí um saldo aí de aproximadamente 2.000 pessoas mortas e 3.000 pessoas presas, né? Aqui você não vai ter a execução dos líderes, né? O Francisco Sabino ele foi deportado, né? Apesar de ser o líder, ele não foi morto, né, como a grande maioria dos líderes das revoltas anteriores. Ele foi deportado lá para a região do Mato Grosso e tal. Então essa também foi uma prática adotada pelo regime aí, regencial. Então, basicamente, pessoal, as revoltas regenciais são essas, né? Então a gente falou revolta malês, falamos da cabanagem, falamos da sabinada, falamos da balaiada e também falamos da revolta farroupilha, né? Mais para frente a gente vai iniciar a nossa discussão sobre o segundo reinado, tá bom? Pessoal, é o Francisco Sabino, né, que é o líder principal dessa revolta e esteve, né, no poder do governo da chamada República Baiense, ainda que ela tenha durado
muito pouco, tá? Então, não deixem de fazer a leitura, façam as anotações que forem necessárias, tá certo? Dúvidas, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes para a gente ir dialogando e as coisas ficarem bem claras, tá certo? Então, muito obrigado por assistirem, até a próxima.